Então vamos lá para a nossa aula de hemodinâmica. É, Como eu já falei, eu sou o professor Raimson, sou biomédico especialista em imaginologia e hoje a gente vai começar nossa disciplina de hemodinâmica. Para começar essa disciplina, a gente vai falar um pouco sobre alguns assuntos introdutórios, como o que é a radiologia intervencionista e quais são é, as matérias que dão base à hemodinâmica. Eu sei que a turma ela já teve disciplinas como anatomia, fisiologia e estudou o sistema cardiovascular, mas a gente vai fazer uma pequena revisão porque é de extrema importância que a turma tenha todos esses conceitos para conseguir entender como são feitos e qual é a abordagem da hemodinâmica. Então a gente primeiro vai fazer essa pequena revisão conceitual e histórica da hemodinâmica para depois a gente entrar nos exames propriamente ditos. Então, para começar, a gente vai ver o termo radiologia intervencionista. Por quê? Porque a hemodinâmica ela é um tipo de disciplina, um tipo de procedimentos que estão dentro de uma modalidade chamada radiologia intervencionista, que é o ramo da radiologia em que se realiza procedimentos e cirurgias minimamente invasivas com fins terapêuticos e ou diagnósticos. Então a radiologia intervencionista, ela tem o objetivo de utilizar exames de imagem, exames radiológicos ou procedimentos terapêuticos radiológicos com o fim de dar diagnóstico ou tratamento para o paciente. E como alguns exemplos de radiologia intervencionista, a gente tem aqui biópsias guiadas, punção guiada por tomografia ou ultrassom para arterorressonância, angioplastia, que aí no caso entra na parte de terapêutica, quimioembolização também entra na parte de terapêutica para atacar tumores, né? Utiliza-se a quimioembolização e ablação por radiofrequência, que apesar de não ser um exame de hemodinâmica, um tratamento de hemodinâmica, entra na eletrofisiologia do coração, mas também é um tratamento que entra dentro da radiologia intervencionista. Então, alguns exemplos aqui, ó, biópsia guiada. Quando a gente precisa acessar uma massa, um tumor, para retirar o material para fazer biópsia, opta-se por fazer uma biópsia guiada, ou pelo ultrassom ou pela tomografia. Por quê? Porque é muito menos invasivo do que uma laparotomia exploratória. Abrir o abdômen do paciente todo, por exemplo, para acessar o tumor e daí pegar o material para fazer biópsia. E como é que é feito esse procedimento? Já fiz algumas vezes esse procedimento de biópsia de tórax, de pelve, de renal, hepática. Então, através de um exame anterior de imagem, localizou a massa, o tumor. No dia da biópsia, faz um bloco de imagens naquele local e aí introduz a agulha de biópsia para retirar o material. E aí a agulha não é introduzida de uma vez, ela vai coloca um marcador onde ela vai sendo introduzida e aí faz uma imagem de referência e essa imagem vai medir a distância de onde a agulha entrou até a massa para saber quanto que vai introduzir, o ângulo que vai introduzir. Por exemplo, aqui a massa está próximo à coluna lombar. A gente pode ver aqui tem o rim, aqui tem a aorta abdominal. Então a massa está aqui. É importante que essa imagem de referência seja feita justamente por isso, porque ao introduzir tem que ver se não vai pegar nenhum vaso. Imagina se essa agulha passa e pega no fígado, passa direto e pega numa artéria calibrosa igual a aorta. Pode causar uma hemorragia, pode comprometer o rim do paciente.
se pega na medula, por exemplo, pode deixar o paciente paralisado. Então, é importante essa referência, por isso que ela é guiada por um exame de imagem, e isso entra dentro da radiologia intervencionista. Como acontece com os exames de hemodinâmica, é mais ou menos isso. Ele vai sendo guiado até chegar no alvo onde vai fazer o tratamento ou o diagnóstico. Aqui outro exemplo, uma punção por tomografia, uma punção guiada por tomografia para injetar o contraste da arterorressonância. Então a gente tem uma articulação lá, aí a gente introduz a agulha, faz do mesmo jeito na biópsia, coloca a ponta da agulha, faz uma imagem de referência, verifica o tanto de espaço que a agulha vai ter que percorrer, o ângulo que ela vai ter que percorrer para injetar o contraste da ressonância. Não sei se vocês já viram ressonância, mas no caso aí seria o gadolínio, né? Introduzir o gadolínio direto na articulação, não fazendo somente venoso, como em alguns casos, vai fazer direto na articulação, para aí depois, lá na ressonância, conseguir fazer o exame completo. Então, esse daí que é o procedimento de biópsia, de punção guiada por tomografia para fazer o exame de ressonância, né? Também entra dentro da radiologia intervencionista. Outro exemplo que a gente tem aqui, angioplastia, aí a gente já está dentro da hemodinâmica. Então, através de uma imagem radiológica, você vai observar o catéter que é introduzido lá, geralmente lá na artéria femoral, lá na região inguinal da pessoa, coloca o catéter, ele vai percorrer todo o caminho até chegar nas artérias que irrigam o coração. Não sei se vocês lembram lá da anatomia, a artéria coronária, aquelas artérias que formam a coroa no coração lá, e são responsáveis por irrigar o coração. Quando falta sangue por uma estenose ou por uma obstrução por placa mole ou por placa calcificada, e o sangue não chega naquela parte do coração, aquela parte morre, e isso que é o infarto agudo do miocárdio. Então a gente está vendo aqui que tem, por exemplo, uma estenose nessa coronária aqui, o catéter foi introduzido até chegar lá, e isso foi corrigido, voltando o volume normal aqui da artéria e a irrigação normal da artéria coronária. Aí é claro que tem várias etapas, tem essa fase de desobstrução, tem a fase de injeção de contraste para ver como é que está o fluxo, para medir o fluxo. Então, esse exame de angioplastia, que é um exame que enquadra a hemodinâmica, os exames mais comuns, exames e terapêuticas mais comuns que tem na hemodinâmica são a angioplastia na parte terapêutica e a angiografia ou cateterismo na parte de diagnóstico. Então aqui também tem outro exemplo, que é a ablação por radiofrequência, que entra dentro da radiologia intervencionista, só que aqui vai introduzir um catéter que vai emitir uma onda de radiofrequência e vai queimar mesmo estruturas nervosas no coração para corrigir uma arritmia. A pessoa está tendo um distúrbio eletrofisiológico e através da destruição de algumas partes lá elétricas no coração mesmo, pode corrigir essa arritmia. Então tem alguns casos que é indicado também e entra dentro da radiologia intervencionista. Então aqui eu mostrei para vocês alguns exemplos de radiologia intervencionista onde nós da equipe da radiologia podemos estar atuando. Nos exames de hemodinâmica, quem realiza o exame geralmente é um cardiologista, no máximo um radiologista intervencionista, mas geralmente é um cardiologista. E qual o papel do técnico e do tecnólogo dentro da hemodinâmica? Então o papel é preparar o angiógrafo. O angiógrafo é esse equipamento aqui que utiliza-se para fazer os exames de hemodinâmica, né? O cateterismo, a angioplastia. A gente pode ver que aí tem a tela que vai sendo guiada e qual a função do técnico aí. Preparar esse equipamento, colocar os protocolos, colocar
paciente no posicionamento adequado, né? Então, se vai fazer uma punção lá na artéria femoral, tem que posicionar para tal punção. Se vai ser outro tipo de acesso, então é função do técnico fazer esse posicionamento e a proteção radiológica de toda a equipe. As doses que vão ser utilizadas, a blindagem, né, o capote, o protetor de tireoide, que o próprio técnico, mais o enfermeiro que tiver, o médico que estiver participando do procedimento, vão estar usando. Então, todos esses são papéis do técnico e tecnólogo. Então, vamos lá para o conceito então, de hemodinâmica. Qual o conceito? A hemodinâmica é o estudo da dinâmica dos eventos da circulação sanguínea do organismo. Então, tudo que se refere à circulação sanguínea dentro do organismo é hemodinâmica. E os exames de hemodinâmica estão relacionados a essa dinâmica desses eventos circulatórios aí. Então, a gente pode ver que o ramo da radiologia intervencionista cardiovascular é a hemodinâmica. E é onde se realiza procedimentos diagnósticos como angiografia ou até mesmo terapêuticos como angioplastias, como eu falei para vocês, são os procedimentos mais comuns dentro da hemodinâmica. E qual é a indicação? A hemodinâmica, os exames e procedimentos de hemodinâmica são indicados quando outros métodos de imagem não invasivos são insuficientes para o diagnóstico preciso ou diferencial, ou então eles servem para complementar esses exames anteriores, dando uma maior extensão vascular de onde o exame diagnóstico positivo para alguma doença não foi suficiente. Então vamos supor, o cara fez uma tomografia de artérias coronárias. Ele fez o exame, porém esse exame às vezes porque a frequência do paciente estava muito alta, então gerou artefato de movimento, ou então o paciente não conseguia fazer uma apneia adequada, então gerou um artefato de respiração. Então, assim, a limitação do paciente não permitiu que o diagnóstico na angiotomografia, que é um exame menos invasivo, não foi suficiente para dar o diagnóstico completo. Então indica, por exemplo, o cateterismo para poder avaliar melhor se há obstrução ou não naquela artéria coronária. Então ele é um exame complementar àquele. Ou então já identificou lá na angiotomografia que tem uma obstrução na artéria coronária descendente anterior, que é uma artéria muito importante. Então é uma urgência médica, vai ter que desobstruir essa artéria coronária. Então, indica-se a angioplastia, que é um procedimento de hemodinâmica. Vai introduzir um catéter, vai colocar um stent lá onde estava tendo a estenose, a obstrução, para corrigir o fluxo sanguíneo naquela artéria coronária. Então, quando o menos invasivo não consegue resolver ou diagnosticar, indica-se o mais invasivo, que no caso são os procedimentos de hemodinâmica. Então vamos falar um pouco do histórico da hemodinâmica. A angioplastia foi descrita pela primeira vez pelo radiologista intervencionista Charles Dotter em 1964. Em janeiro de 1964, em 16 de janeiro especificamente de 1964, Dotter dilatou percutaneamente uma estreita estenose localizada na artéria femoral de uma mulher de 82 anos com uma dolorosa isquemia e gangrena na perna, a qual havia se recusado a amputar. Depois da dilatação bem-sucedida da estenose com um fio guia e catéteres coaxiais de teflon, a circulação retornou à perna. A artéria dilatada continuou aberta até o paciente morrer de pneumonia 2 anos e meio depois. Então, aquela paciente ia perder a perna. Ele conseguiu identificar onde estava tendo a estenose que estava impedindo o fluxo e ele conseguiu abrir essa artéria, retomando o fluxo normal, e a paciente não precisou amputar a perna. Tanto que depois que ela veio a falecer não foi por esse motivo, ela não perdeu a perna, gerou infecção.
por causa disso. Foi um motivo totalmente aleatório aquele. Então, foi o primeiro procedimento de hemodinâmica registrado na história. A gente vê aí que foi um procedimento que foi realizado no membro inferior. Não chegou a ser nem mesmo no coração. A primeira angioplastia coronariana, né? A primeira angioplastia coronária percutânea num paciente acordado foi realizada em Zurique pelo cardiologista alemão Andreas Grützen em 16 de setembro de 1977. Aí foi a primeira angioplastia, o primeiro procedimento de hemodinâmica realizado diretamente numa artéria do coração. Foi em 1977. Em 83, o neurocirurgião russo Zubok e colegas relataram o primeiro uso de angioplastia transluminal percutânea para vasoespasmos depois de uma hemorragia subaracnoide aneurismática. Então, o primeiro procedimento de hemodinâmica realizado a nível de crânio foi realizado em 1983, né, por um neurocirurgião na Rússia. E em 79 foi realizado a primeira angioplastia coronariana aqui no Brasil, em Curitiba, por Constantino Constantini e colaboradores, utilizando a primeira técnica, a técnica original, em um paciente de 55 anos. Então ele utilizou a mesma técnica aqui de Grützen, que ele fez a primeira angioplastia coronariana. Então um pouco do histórico da hemodinâmica. Isso daí geralmente é bom a gente saber, porque quando a gente vai fazer questões de concurso e tal, às vezes pode acontecer de cair algum dado histórico e a gente tem que estar familiarizado a essas datas aí. Então a gente vai fazer agora uma pequena revisão do sistema cardiovascular, né, que é extremamente importante para que a gente tenha um entendimento de como que é realizado um procedimento de hemodinâmica, de qual é o percurso do meio de contraste quando a gente injetar. Isso é muito importante também para saber sobre as patologias que estão relacionadas aos sistemas cardiovasculares, que são corrigidas através de terapias de hemodinâmica ou diagnosticadas pelos mesmos exames. Então vamos lá. Sistema cardiorrespiratório. O sistema cardiorrespiratório ele tem a função, primeiro, de levar oxigênio para os tecidos e células e levar nutrientes para os tecidos e células. E também tem a função de retirar o dióxido de carbono dos tecidos e células. Então a gente tem aqui um alvéolo pulmonar, a gente vê que passa aqui um vaso capilar dentro do alvéolo pulmonar. Então o ar inspirado aqui com grande concentração de oxigênio, ele vai levar esse oxigênio para o capilar, que vai ser trocado. A gente está vendo aqui as hemoglobinas trocam o O2, o CO2 que elas pegam do tecido com o O2 que vem do alvéolo pulmonar. Então esse O2 vai deixar o sangue rico em oxigênio e vai ser levado para o coração de novo e posteriormente para a grande circulação, para os órgãos, e através do ar expirado e jogado fora, esse CO2 é jogado fora do ambiente pelo organismo. Então esse é o sistema cardiorrespiratório a nível capilar, né? Então aqui acontece as trocas de oxigênio e gás carbônico a nível pulmonar. O sistema circulatório como um todo, sistema circulatório. Qual a função do sistema circulatório? Transportar elementos sanguíneos pelo organismo. Então, se é transportar elementos sanguíneos, quais são os órgãos, os tecidos envolvidos nisso? Então, o coração, como órgão propulsor, os vasos sanguíneos, que são responsáveis pela distribuição do sangue pelo organismo, tanto para levar o sangue rico em oxigênio, quanto para retirar o sangue rico em CO2 e outros metabólitos, e um tecido líquido chamado sangue, né?
que é responsável pela homeostase do organismo. Então é isso aí que compõe o sistema circulatório, esses três elementos. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Primeiro, sangue é composto por plasma, que é a parte líquida, né, a substância intercelular líquida, e corresponde a cerca de 55% do volume total do sangue. E os elementos figurados, né, do sangue, que são as células sanguíneas, que ficam em suspensão no plasma e correspondem a aproximadamente 45% do volume total do sangue. Aqui a gente tem o sangue completo, né? Aqui o sangue centrifugado dividido, o mais denso aqui que são os elementos figurados, que são as células sanguíneas, e aqui o plasma. Plasma que é rico de fatores de coagulação e outros nutrientes. E aqui o sangue, que são compostos pelas células do sangue, né? Que é os elementos figurados. Hemácias, leucócitos, plaquetas. E a gente vai ver um pouquinho de cada um. Então aqui o plasma, 90% do plasma é água. O restante são proteínas, fatores de coagulação, sais, lipídios, hormônios, vitaminas. Tudo vai estar aqui no plasma. O medicamento que a pessoa ingeriu vai ser transportado proteína. Se a gente coletar o sangue, vai estar aqui. Anticorpos também produzidos pelo sistema imunológico, vai estar tudo aqui no plasma. Função: transporte dessas substâncias através do corpo. Células sanguíneas. Então a gente tem diversas células sanguíneas. Primeiro aqui a gente tem as hemácias, né, também conhecidas como eritrócitos ou glóbulos vermelhos. A característica dela é que não possuem núcleo, são anucleadas, têm discos bicôncavos, mudam de forma, são vermelhas porque possuem uma proteína chamada hemoglobina, que é rica em ferro, que dá essa coloração vermelha ao sangue e às hemácias. Transportam oxigênio e gás carbônico, como a gente viu no slide anterior lá do cardiorrespiratório, e são produzidas pela medula óssea. Então aqui a gente tem exemplo de hemácia. São esses discos aqui sem núcleo, de forma bicôncava, e tem a função de transportar a hemoglobina, que por sua vez transportam o oxigênio CO2. Leucócitos, também conhecido como glóbulos brancos, possuem núcleo, aí tá vendo, todos eles possuem algum tipo de núcleo, tem diversas formas, mudam de formas, fazem fagocitose, que é engolir um elemento estranho, uma bactéria, um vírus, faz parte do seu mecanismo de defesa do organismo, então fazem fagocitose. São capazes de fazer a diapedese, ou seja, sair de dentro da circulação sanguínea e passar para os vasos, justamente para isso, para combater uma infecção, né? Ele tem essa função de diapedese, ela consegue ultrapassar o capilar do vaso e ir direto para o tecido. Tem a função de defesa do organismo, como já foi dito, e são produzidos por órgãos linfóides, tipo baço, timo. Alguns órgãos linfóides são responsáveis pela produção desses glóbulos brancos. Aqui a gente tem alguns exemplos: linfócitos, que produzem anticorpos, monócitos, que fazem fagocitose, basófilos, eosinófilos. Cada um tem um tipo de função, um tipo de infecção ou parasita que ataca. Então aqui são os glóbulos brancos. E as plaquetas, também conhecidos como trombócitos, eles são fragmentos de células especializados, então fragmentos de células tipo hemácias, glóbulos brancos, também não possuem núcleo, não possuem forma, e a principal função é coagular o sangue. Então, aqui está vendo as plaquetas, quando tem, por exemplo, uma hemorragia, um corte, elas se agregam devido a proteínas de fatores de coagulação, elas se agregam e formam um tampão, coagulando e impedindo que a pessoa sangre até morrer. Então ela tem essa grande função aí de coagulação do sangue. Então esses aqui são os elementos figurados do sangue. Agora falando um pouco do órgão propulsor, o coração. O coração é um órgão muscular oco que representa a parte central do sistema circulatório. O coração humano localiza-se na parte central da caixa torácica, um pouco inclinado para a esquerda, situa-se entre pulmões e atrás dele encontra-se o esôfago e a artéria aorta. Então, normalmente, fisiologicamente, uma pessoa que não tenha nenhuma
variação anatômica. O coração ele vai estar situado no meio do tórax, mais inclinado para a esquerda, né? Sendo que na face anterior a gente tem a caixa torácica e um pouco de pulmão. Na face posterior encontra-se o esôfago e a artéria aorta. Aqui a gente tem, por exemplo, um exame de angiotomografia. A gente consegue fazer essa reprodução 3D quando vocês estiverem estudando isso em tomografia. Isso aqui é capaz de ser feito. Aqui é uma reprodução 3D de um coração real e aqui é uma imagem multiplanar mostrando uma artéria coronária, né? Aqui parece que é a coronária direita. Então esse aí é o coração. Como é que funciona a anatomia dele? O coração humano divide-se internamente em 4 cavidades. 2 átrios, cavidades superiores onde o sangue chega ao coração, e 2 ventrículos, cavidades inferiores por onde o sangue sai do coração. Então aqui a gente tem uma imagem de 4 câmaras do coração no exame de ressonância cardíaca. Então os átrios na parte superior, os ventrículos na parte inferior do coração. E nessa transição aqui a gente tem as válvulas cardíacas mais importantes. Então aí, ó, átrio direito, aqui a gente tem a válvula, o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Então o sangue, geralmente, a gente vai ver agora na circulação, isso é extremamente importante para que se entenda os eventos da hemodinâmica, saber o percurso do sangue dentro do coração. Então até mesmo para outros exames, como tomografias contrastadas, protocolos de tromboembolismo pulmonar, é importante, antitomografia de coronária, conhecer esse fluxo do sangue do coração, porque esse fluxo que o meu de contraste vai seguir também. Então, por exemplo, aqui a gente tem a veia cava superior e aqui a veia cava inferior. Ela entra dentro do átrio direito, então o sangue que vem do organismo entra aqui pelas veias cavas, vem do organismo, o sangue rico já em metabólitos e pobre em O2, rico em CO2, ele entra aqui no átrio através da veia cava. Do átrio passa para o ventrículo direito. O ventrículo direito é impulsionado pela artéria pulmonar. Da artéria pulmonar, esse sangue ele vai para o pulmão. No pulmão ele vai ser oxigenado lá nos alvéolos pulmonares e vai voltar pelas veias pulmonares para dentro do átrio esquerdo. Então aqui dentro do átrio esquerdo já tem o sangue rico em O2, vai passar para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo ele vai sair aqui pela artéria aorta e da artéria aorta vai dividir em outras artérias e vai levar o sangue oxigenado novamente para o organismo. Então esse é o percurso do sangue dentro do coração. E esses dois tipos de circulação eles são conhecidos como grande e pequena circulação. Então a função, o coração ele divide-se aí nos 2 átrios, que são as cavidades superiores, 2 ventrículos, as inferiores, as válvulas mitral ou bicúspide, que possui 2 folhetos, lembrando um formato de mitra, então ele permite o fluxo entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, impedindo que o sangue, a válvula ela impede que tenha um refluxo, que o sangue volte para o átrio. Então aqui a gente tem a válvula bicúspide aqui, ó, entre os ventrículos, e a válvula tricúspide, que possui 3 folhetos, permite o fluxo sanguíneo entre o átrio direito e o ventrículo direito. Então aqui a gente tem a válvula tricúspide. Então qualquer problema que dá nessas válvulas, o sangue que já estava aqui nessa câmara, ela começa a vazar para o anterior. Isso que chama de refluxo, né? E causa insuficiência cardíaca. Também uma patologia importante da gente conhecer. Também existem válvulas aórticas, que fica aqui na saída da aorta, também impedindo que o sangue do ventrículo ele volte para o ventrículo e ele só siga o caminho da aorta para o organismo. E também a válvula pulmonar.
que fica aqui próximo à artéria pulmonar. A circulação, a pequena circulação, como eu falei, é aquela circulação que o sangue passa pelo pulmão para ser oxigenado. Então ele vem lá do ventrículo direito, sem oxigenação, entra lá pela veia pulmonar, passa nos alvéolos e volta aqui no átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo e jogar depois no organismo. Então essa circulação interna entre o coração e o pulmão é pequena circulação. E a gente tem a grande circulação, que é depois que o sangue foi oxigenado, sai pela aorta, passa por todo o organismo, onde ele vai voltar a ficar pobre em oxigênio e vai voltar para o coração para ser oxigenado de novo através das veias cava inferior e cava superior. Então essa é a grande circulação, é aquilo que a gente já havia visto quando eu mostrei aquele ciclo do sangue no coração. Então, isso daí que eu queria falar para vocês, sobre como começa o estudo da hemodinâmica, quais são os conceitos básicos e fazer essa pequena revisão da circulação. Para agora, na próxima aula, a gente começar a ver as questões de contraste, de exames, de procedimento dentro da hemodinâmica. Aqui está o meu e-mail, qualquer material, qualquer dúvida que vocês tiverem pode mandar para o meu e-mail. Durante o fórum também vocês têm acesso ao meu WhatsApp e aí eu estou disponível para sanar quaisquer dúvidas em relação à matéria e à disciplina. Então, muito obrigado e até a próxima aula.